Muito bem, pessoal, seguindo aqui com o nosso podcast de análise dos artigos do Código Penal, hoje nós vamos falar sobre o artigo 6º, lugar do crime. Bom, esse é um assunto muito valioso, né? Tanto o tempo do crime que nós vimos no artigo 4º, momento exato do crime, o lugar do crime do artigo 6º também é muito importante. Então, o que diz o artigo 6º do Código Penal? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então vejam só, quando o artigo 6º trouxe essa redação para o lugar do crime, se adotou a teoria da ubiquidade. O que é isso, professor? Ubiquidade. Então vamos relembrar que quando falamos do tempo do crime, o tempo do crime, tá? Artigo 4º, novamente falando do artigo 4º, adotou-se a teoria da atividade. O momento do crime, o tempo do crime, é o momento da ação ou omissão, não importa quando se deu o resultado, certo? Mas para o lugar do crime, não. O lugar do crime é ubiquidade. O que significa isso, pessoal? Olha só. Conta a lenda que Santo Antônio tinha o dom da ubiquidade. O que quer dizer isso? É porque Santo Antônio foi visto ao mesmo tempo, em tempo real, em dois lugares diferentes, em Pádua, na Itália, e em Lisboa, em Portugal. Por isso, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, a mesma pessoa, foram vistos ao mesmo tempo, ou seja, ubiquidade, dois lugares ao mesmo tempo, tanto faz um lugar ou outro. Então, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Para o lugar do crime é considerado o lugar da ação ou omissão. Por exemplo, imagine que uma pessoa atirou, né? Teve ali uma atividade em alguém na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então, onde foi o lugar da atividade? Niterói, ele atirou. Só que o resultado, ou seja, a morte da vítima, se operou só no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, veja, qual foi o lugar do crime? Foi em Niterói e também no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a ubiquidade soma tudo isso, soma o lugar da atividade, não é só atividade, é o lugar da atividade, nesse exemplo Niterói, o lugar do resultado, nesse exemplo Rio de Janeiro. O crime foi praticado tanto em um lugar quanto em outro. E também, pessoal, poderia ser o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Em aula, eu sempre falo de um exemplo interessante, né? Não no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Foz do Iguaçu, nós temos a Tríplice Fronteira. Tem lá um arco das três fronteiras, né? Em que nós temos ali uma separação por rio entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? É bastante largo o rio, mas dá para ver perfeitamente um lado da Argentina, o lado do Paraguai com vista do Brasil. Então imagine que um brasileiro queira matar um argentino e para isso ele dá um tiro saindo do Brasil para acertar o argentino na Argentina, certo? Mas por um erro de cálculo, e um belo erro, hein? Acabou acertando um paraguaio lá no Paraguai. Onde o crime foi praticado?
nos 3 países. Foi praticado no Brasil, porque aí foi a atividade, e a teoria da ubiquidade, ela engloba a atividade. Foi praticado no Paraguai, porque no Paraguai se deu o resultado, e a ubiquidade também engloba o resultado. E foi praticado na Argentina, porque é o lugar em que deveria ser produzido o resultado, e acabou não sendo, não é? Então, nos 3 lugares o crime foi praticado. Mas vale lembrar um detalhe. Isso nós estamos falando em termos do lugar do crime, estamos falando de direito penal, não estamos falando de processo penal. Não estamos dizendo onde o crime será processado, onde o criminoso será processado. Essas são regras processuais e o Código de Processo Penal é que vai tratar das regras de competência para saber quem julga tal caso, né? Aqui nós estamos falando, pura e simplesmente, do lugar do crime, direito penal. Bom, para quem está fazendo concursos públicos, é sempre bom lembrar, então, da palavra luta. Por que luta, professor? Porque lugar é ubiquidade. L de lugar, U de ubiquidade. Lugar, ubiquidade. E tempo do crime, artigo 4º, é a atividade. T de tempo, A de atividade. Então lembra de luta que você vai conseguir definir o tempo e também o lugar do crime. Tá certo? Então é isso aí, um grande abraço!